amigos, apesar de toda aquela exposição que aconteceu no que diz respeito à justiça do nosso país, tanto aqui no Brasil quanto para o mundo inteiro, mostrando para todos que querem ver que existe uma censura dentro do nosso país, esse pessoal que vem fomentando esse projeto de censura no Brasil, dobraram a meta. E nós podemos entrar naquela lista horrível de países ditatoriais por conta de uma medida que pode ser tomada no nosso Brasil quanto à empresa de Elon Musk, que é a rede social X. Vejam essa matéria. Pedido da AGU, ou AGU, sobre X, pode botar o Brasil em lista de ditaduras mundiais. E já inicia como uma surpresa, né? Vamos dizer assim, é surpreendente você ver o Brasil entrando, podendo entrar nesse tipo de lista, já que o pessoal da esquerda, os militantes, os políticos que fazem parte dessa massa ideológica, dizem que no Brasil eles lutam por uma democracia. Mas que democracia é essa onde nós podemos entrar na lista de países totalitários? Não faz sentido. Acompanhe comigo essa matéria. O ministro-chefe da Advocacia Geral da União, AGU ou AGU, Jorge Messias, comunicou ao ministro Alexandre de Moraes que o órgão está considerando solicitar à Justiça a suspensão das atividades da rede social X, ou até mesmo, olha o absurdo, a dissolução da empresa no Brasil. Essa mesma medida seria tomada caso se comprove que a empresa prejudicou investigações em andamento no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O que significa que a partir do momento que a AGU quer pedir, né, que é uma solicitação para talvez aí dissolver, né, banir o X no Brasil, eles estão afirmando que aqueles documentos com mais de 500 páginas expostos pelo parlamento americano não são mentiras. Tudo que foi exposto ali é uma verdade. Pessoas que foram censuradas por dar a sua opinião, pessoas que foram censuradas por desconfiar de alguma coisa, por criticar, por opinar, enfim, ou até mesmo dizer que Bolsonaro iria ficar no poder até 2026. E, gente, se vocês olharem as leis do nosso país, isso não é um crime. Você pode opinar, você pode criticar, você pode questionar, porque faz parte da nossa Constituição brasileira, a liberdade política de expressão, religiosa, enfim. Então, isso significa que se a AGU está correndo atrás para banir a plataforma aqui no Brasil, tudo aquilo que estava na documentação é verdade. E aí a AGU, ela quer as provas, solicitou as provas que comprovam, por exemplo, que o Elon Musk mexeu nesse balaio aí e expôs toda essa verdade para o Brasil e para o mundo. E não para por aí, como eu disse para vocês, eles dobraram a meta. Acompanhe comigo esse trecho da matéria. Messias ressalta que, além da responsabilização criminal dos envolvidos no vazamento, principalmente os executivos, a própria empresa que representa a Rede X no Brasil pode ser punida com base na lei anticorrupção. Essa lei responsabiliza as companhias que praticam atos contra a administração pública. Beleza. Então, significa que a plataforma cometeu atos contra a administração pública. A administração pública é essa que comete atos contra a própria lei do nosso país e a nossa Constituição. Então, quem está errado em toda essa história? Vejam essa parte. Caso a AGU conclua que a empresa cometeu essa conduta ilícita, ela ficaria sujeita a uma multa de 20% de seu faturamento no âmbito administrativo. No entanto, Messias informou a Moraes que ainda seria possível aplicar punições mais graves, mas o que não é dito nesse pedido, que o que tem mais de ilícito nessa história toda é o impedimento da população de expor o seu pensamento nas redes sociais, que hoje é tipo uma praça pública. Essas consequências gravíssimas, que podem ir além de uma multa que está comentando aqui, é banir a plataforma X no Brasil. E, gente, vocês têm ideia como isso abre um leque de possibilidades para outras plataformas? Porque se essa plataforma ela é banida por conta dessa exposição de documentações que demonstra a ilegalidade que vem ocorrendo no nosso país, abre precedentes para que outras plataformas possam ser banidas do Brasil com qualquer desculpa jurídica que eles inventem assim na cabeça deles. E eles estão colocando toda essa situação na lei anticorrupção. O que é mais corrupto nessa situação? Alguém que expõe documentações demonstrando ilegalidades jurídicas no nosso país,
ou pessoas que se aproveitam do poder da caneta para ferir leis e a Constituição do nosso país. Quem mais corrompe nessa situação toda? A verdade ou aquele que usa o poder para poder colocar em prática tudo aquilo que eles querem contra a uma ideia, a um pensamento? E tudo isso com a desculpa de que, olha só, a partir do momento que vocês mostraram para todo mundo que nós estávamos fazendo, e advogados de muitas dessas pessoas que estão nessa lista não tinham acesso a esse inquérito, vocês estão atrapalhando as investigações. Mas investigações de quê? De pessoas que têm a coragem de dar opinião? Por que os advogados não poderiam ter acesso a esse inquérito para trabalhar em favor do seu cliente? Será que é porque existem condutas que demonstram a ilegalidade desse inquérito? É uma questão que todos nós devemos pensar. Por isso que eu perguntei para vocês o que é mais corrupto, né? Para colocar nessa lei de anticorrupção, o que é mais corrupto, né, nessa história toda? A verdade ou a caneta e o poder que persegue pessoas com ideias diferentes? E ainda assim, existem militantes vermelhos que juram que trabalham pela pluralidade de ideias. Porém, a pluralidade de ideias é abraçado pelo artigo 5º da nossa Constituição, que está sendo rasgado a todo momento porque alguém não quis ouvir ou não gostou do que foi postado. Aí, quando você consegue perceber toda essa situação, você chega num denominador comum de que a balança da justiça está totalmente desequilibrada ou já até quebrou aqui no Brasil, onde o certo vira errado, o errado vira o certo, e ainda temos um chefe do executivo que tem orgulho em dizer que a democracia do nosso país é relativa. E por que ela é relativa? Porque quando a esquerda fala um absurdo, tá tudo bem, é democrático, é opinião e é tudo democrático. Mas quando a direita dá a sua opinião, é discurso de ódio, é ato contra as instituições e por aí vai. Por isso que o chefe do executivo diz que a democracia no Brasil ela é relativa, porque ela serve para uns, mas não para outros. E no final o que nós temos não é uma democracia, mas um totalitarismo instalado em um país que deveria ser livre. Porém, temos pessoas sensíveis no poder que não aguentam ouvir a verdade, não aguentam ouvir questionamentos e não querem responder estes questionamentos. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, dê o seu like, comente. Me sigam nas redes sociais, os links estão aqui na descrição desse vídeo.